Boas-vindas ao Paradigma Cast, o melhor podcast de cripto do Brasil. Aqui você vai ver desde o Fernando Urrich discutindo geopolítica e guerras tarifárias, até o Renato 38 dizendo por que o Bitcoin é a resposta para todos os problemas da humanidade. Aqui a gente discute desde legislação até degeneração financeira, é claro, dentro das blockchains. Enquanto você assiste esse episódio, por favor, toca aqui embaixo no botão de se inscrever e ativa o sininho do nosso canal, além de deixar um like, é claro. Isso não custa nada para você e vale muito pra gente. Combinado? Bom episódio. Os convidados de hoje do Paradigma Cast criaram um jogo, ou plataforma, ou empresa, que 10 dias depois de ser lançado tinha batido a marca de 100 mil usuários. 20 dias depois, 1 milhão de usuários. Um mês depois, 10 milhões de usuários. Fazia tempo que eu não via uma empreitada digital brasileira, criativa, conquistar o mundo tão rápido. É para conhecer melhor essa história que hoje eu tô junto aqui com o Enzo Watanabe e o Lucas Yamashita, co-criadores, cofundadores do WPlace, para eles nos contarem essa história. Enzo, muito prazer. Como é que você tá? Seja bem-vindo. Eu tô ótimo. É um prazer estar aqui. Vai ser meu primeiro podcast aí, então eu espero que saia tudo bem. Certamente sairá. Lucas, tudo bem contigo hoje? Tudo excelente, cara. Graças a Deus. Obrigado pelo convite. Eu que agradeço vocês terem vindo aqui. Nossa curiosidade e apreço pela história de vocês é genuíno. E por mais que seja uma história tão curta, né? Quero muito conhecer mais sobre ela hoje. Vocês conhecem de onde? Olha, a gente, assim... Eu estudei numa escola que se chama Pioneiro. Essa escola fica perto da minha casa, ali, uma comunidade japonesa, né? Então tem muitos descendentes japoneses em São Paulo. E nessa escola eu conheci um amigo, tipo assim, de infância, de jogar joguinho online e tal. E eu fui no aniversário desse amigo e o Enzo morava no mesmo prédio que ele. Então eu acabei conhecendo o Enzo assim, totalmente randômico. Totalmente aleatório aí, mais uns 13, 14 anos atrás, talvez. Faz tempo. Faz bastante tempo. Só que a gente se conheceu nesse aniversário, só que a gente se fez amizade mesmo jogando LoL. Porque esse amigo meu que morava no meu prédio jogava LoL, e ele me mostrou o LoL, comecei a jogar, e ele e os amigos dele já jogavam. Daí eu comecei a jogar junto com eles, e aí até hoje. Vocês chegaram a jogar competitivamente em algum momento ou não? Ah, não. A gente só, no máximo, ali os campeonatinhos aleatórios. Amador, de final de semana, de madrugada, mas nada demais. Antes de eu entender melhor a história pessoal de cada um de vocês e a trajetória que chegou até o WPlace, eu queria que vocês explicassem o que é o WPlace para quem nunca ouviu falar. Pode falar. Beleza? O WPlace é um site, né? Então é um site onde você consegue entrar em qualquer dispositivo. Esse site, quando você entra, você tem um mapa do mundo. E esse mapa do mundo, ele é dividido no o que a gente chama de tiles. Então são quadrados, regiões quadradas, né? E dentro desses, quando você vai dando zoom, esses quadrados eles são divididos em vários pixels, né? Então o usuário ele cria uma conta pelo Gmail, ele acessa lá o nosso site, e ele começa com 62 cargas de tinta. Então ele pode pintar até 62 pixels, né? Quadradinhos pequenos ali das cores que já vem liberado, né? Conforme você vai jogando, você vai ganhando uma moeda dentro do site chamado droplets, ou gotas, né, em português. Como você ganha? O que você tem que fazer para ganhar? Você pinta e vai subindo de nível. Então, quando você pinta, você ganha 1. E quando você sobe de nível, você ganha 500 gotas. Tá. Essas gotas, você pode usar de duas formas. Você pode... Na verdade, 3 formas. Você pode comprar alguns itens cosméticos, ou como a foto de perfil. A bandeira, que tem uma funcionalidade ali. Ou você pode comprar outras duas coisas que afetam mais o jogo, que seriam você comprar um limite de carga, ou seja, de 62 para 67, 72, ou você compra tinta para pintar na hora. Então, assim, como funciona? Você vai pintando, você vai gastando esses 62 que você tem inicialmente. A cada 30 segundos, você recebe um pixel de volta para pintar. Tá. Então, você tem duas opções. Ou tem galera que joga lá, tá no ônibus lá, tá jogando e tal, guarda o celular, vai trabalhar, quando volta, ele recupera até as 62 cargas, que é o limite. Meia hora recupera isso aí, pelas minhas contas de guardanapo. Exatamente. E aí, assim, você pode comprar mais para você ficar mais tempo sem jogar e carregar mais, ou comprar para pintar na hora. Então, você tem 30 para pintar na hora ali. Você tá com pressa para terminar um desenho, ou tem algumas mecânicas de comunidade ali. Por exemplo, a galera se ajudando, a galera compra essas gotas, os pixels para poder pintar na hora. Então, funciona dessa forma, né? Qual que é a primeira coisa que as pessoas pintam mais comum? Tem uma primeira coisa ou não? Acho que
não sei uma primeira coisa, assim, mas acho que o que é natural pra qualquer pessoa que abre o site é procurar onde você mora e pintar alguma coisa ali em cima. Na sua cidade. Tipo o cachorro mijando no seu poste, na sua marca, no seu território. E uma coisa que é engraçada é que, assim, muitas pessoas de cidade pequena botam nos comentários das nossas plataformas falando assim, eu fui ver como que tava a minha cidade, tem um monte de gente que já tá jogando, eu nem sabia que tinha gente que gostava dessas coisas aqui. Então essa é uma coisa legal. E, assim, o intuito da Wplace foi realmente criar esse senso de comunidade. A gente é um jogo, mas ao mesmo tempo a gente consegue ser uma plataforma de comunidade para as pessoas se conhecerem, se ajudar, se expressar os seus pensamentos. Então, assim, eu leio toda a matéria que sai sobre a gente na internet, né? E, assim, sai muita matéria falando que a gente ajuda os jovens a expressar o que eles pensam sobre política, sobre orientação sexual, um monte de coisa. Então, assim, eu gostei muito do que a gente conseguiu fazer. Eu acho que é por isso que deu tão certo, porque a gente meio que tá dando espaço para as pessoas se expressarem, falar o que elas pensam. Óbvio que tudo tem limite, né? Mas eu acho que é por isso que a gente conseguiu atingir esse sucesso tão rápido. A pauta do limite é importante e eu quero que a gente chegue nela. Mas antes, a do sucesso. O que é ter sucesso? Eu falei alguns números aqui. Antes estavam certos os números que eu falei ou estavam muito errados? Tá certo. São certos. Cara, o sucesso pra gente foi um projeto que começou entre amigos. Na verdade, o projeto começou com o criador do jogo, que é o Murilo. Ele construiu basicamente o Wplace do zero. Depois ele me chamou para fazer parte do Wplace e eu chamei o Lucas. Mas assim, quando a gente lançou, era uma brincadeira. Quando ele me chamou, eu pensei, puta, é um projetinho, porque a gente sempre fez projetinho junto. Ele já é programador faz muito mais tempo e eu comecei a estudar sobre programação e eu tirava muita dúvida com ele. Então ele me ajudava com meus projetos, ele pedia opinião sobre o projeto dele. E quando ele veio falar do Wplace para mim, eu pensei, mais um projetinho, vamos brincar, vamos mandar pros amigos. E quando a gente lançou ele e tantos usuários começaram a acessar no mundo inteiro, para mim isso já foi um sucesso. Para mim, quando bateu 100 mil usuários, a gente já tinha conseguido o sucesso máximo que a gente podia imaginar. Em tão pouco tempo. Porque na minha ideia, eu pensei que ia ser algo que ia ficar no meu meio de convivência. Meus amigos, minha família, amigo de amigo. Mas eu nunca pensei que ia se expandir assim para mundo. Uhum. Na verdade, eu nem pensava que ia bater mais de 1.000 usuários. Então, para mim, isso já foi um sucesso. Assim, bateu 100 mil, eu já tava pensando, conseguimos, sabe? Deu certo. Então, para mim, esse foi o sucesso. Nesses projetinhos prévios que tu comentou, que tu fazia com o Murilo, algum deles chegou a perto desse nível? Tem algum que é digno de nota ou eram coisas mais pequenas, exploratórias? Assim? Não, era coisa pequena, assim, quando eu comecei a estudar, quando você começa a estudar programação, eu estudava por conta própria, eu nunca fiz faculdade sobre isso, nem nada, eu fazia, acho que a Lura, isso, e estudava no YouTube. Então, assim, eu fazia projetinho meu, assim, eu acho que um que vale menção é que, assim, eu trabalhava com meu pai na marcenaria, antes de entrar no Wplace, e eu fiz um sistema financeiro para marcenaria, porque ele controlava tudo no Excel. E, assim, eu ficava bravo porque não dava para automatizar. Eu até dava, mas, assim, eu ia ter que estudar VBA e eu não tava afim de estudar VBA, então eu pensei, vamos fazer um sistema do que eu sei. E aí, a melhor coisa que eu fiz mesmo foi um sistema financeiro para marcenaria, que dá para automatizar muita coisa, ficou bem legal. Mas, tipo assim, de resto foi vários testes. Então, assim, quando eu entrei em JavaScript, eu tava testando manipulação de imagem com carrossel, eu botava uma imagem, ficava passando ela, fazia sites estáticos, como chama? Aqueles sites que é só uma página só, esqueci o nome. Ser uma landing page? Landing page. Fazia landing page. Então, assim, meus projetinhos eram tudo mais simples. Uhum. Os do Murilo, não. Ele já tem... O Murilo é um cara, assim, que na programação ele é muito bom. E ele trabalhava até então muito em freela. Então, ele fazia, assim, sistema para engenharia, sistema de contagem para blocos de... Então, porque ele é engenheiro. Então, assim, os projetos dele eram muito mais complexos e maiores. Ele fez projeto de táxi para calcular rota e... Então, assim, ele manja bastante. Mas meus projetos eram bem mais simples, sabe? Projeto de aprendizagem, né? Era projeto de aprendizagem, coisas, né? Você vai treinando o que você vai aprendendo na aula. Sim. E esses eram meus projetos. E quando você entrou no Wplace, o jogo já tinha sido lançado ou ainda não? Qual que era o estágio? Já tinha sido lançado. Acho que, assim, as coisas estavam tomando uma forma. Obviamente,
não estava crescendo tanto quanto uma Tinha o duas quê? semanas Milhares de depois. usuários, assim? Eu acho que Não. tinha menos até, né? Ou tinha A gente tipo pega uns pelo nosso 1000, número de usuário, era 400 e pouco. uns Uhum. 400, é verdade. Tinha uns 400. E assim, acho que a grande sacada do Murilo foi o seguinte, né? O WPlace, essa questão de você pintar os pixels, a comunidade, já existia algo parecido. Tá inserido dentro de uma categoria de jogos chamada Place, que é literalmente você colocar os pixels. Uhum. Então, A categoria chama Place. Place, E isso surgiu no Reddit, né? Então tem um jogo chamado arp/place, e ele consiste ele é um retângulo, e nesse retângulo você vai colocando os pixels assim como no WPlace, né? Só que é uma área bem mais limitada. Então, a partir do momento que a gente aumenta isso para o mapa do mundo, acontece uma coisa que é o seguinte: como o espaço é menor no RPlace, algumas comunidades maiores acabam monopolizando aquele espaço. Porque se você é uma comunidade menor, você não tem pessoas e engajamento suficiente para expressar aquela sua ideia, o seu desenho, sua música e tal, né? Agora, quando a gente aumenta isso, tem espaço para todo mundo. Então, mesmo comunidades menores ou pessoas, tipo, um indivíduo só, ele consegue pintar o que ele quiser, Uhum. sem ter outras pessoas passando por cima. Às vezes até acontece, né? Dependendo do local, né? Mas a gente dá esse espaço pra galera de comunidades menores se expressarem. E tu falou do RPlace no Reddit. É uma ideia que é realmente muito antiga na internet. Tem aquele site 1 Million Pixels, não lembro o nome agora, mas Sim. essa ideia de você dar o direito das pessoas pintarem um negócio colaborativa / competitivamente é muito antiga, né? E já tentaram monetizar de vários jeitos. Esse site aí, não lembro se o nome era 1 Million Pixels, mas tu comprava espaço publicitário. O próprio RPlace do Reddit não tem monetização até onde eu saiba, mas é um evento grande na internet, né? Sim. Só que é um evento efêmero, né? Tipo, Exato. começa e termina. Exato. Tem prazo, e um prazo é curto. Qual que é o prazo? Acho que era 5 dias ou 3 dias. São alguns dias, assim. Era alguns dias. Bem mais curto. E no caso do WPlace ou da WPlace? Da WPlace. Da WPlace. segundo o Murilo. Boa. Da WPlace. então Você tá descobriu bom. agora, né? Ah, Tava agora. discutindo tá agora. sério, é essa- bom. outro Tem dia que aí. bater na tecla, senão vira uma balbúrdia. No caso da WPlace, a atividade acontece em ondas ou não? E como é que vocês interferem nisso ou não? Você diz em questão Tipo de assim, resetar o mapa? O mapa reseta, as pessoas têm eventos. Como que vocês mantêm a galera jogando, sendo que normalmente esses eventos são tão efêmeros? Assim, uma coisa que a gente percebeu foi que uma vez que um local ele tá muito cheio, as pessoas continuam ativamente naquele local, mas elas acabam ou migrando ou desistindo do jogo. Isso é normal, isso aconteceu em qualquer jogo place, acontece esse evento, né? A gente tem, sim, planejado a possibilidade de resetar o mapa. Na verdade, isso vai acontecer. A gente só não tem uma data, porque ainda tem bastante lugar no mapa que tem espaço. Então, assim, a gente gostaria de alinhar o reset do mapa com muitas outras coisas que a gente está desenvolvendo. Então, para não resetar o mapa sem algumas outras funções, a gente quer fazer tudo junto. É porque, basicamente, assim, o jogo foi lançado, ele não tava na sua versão final. Até porque, assim, a gente não esperava essa quantidade de gente. Foi algo muito absurdo, assim. Quantas pessoas entraram, quantas requisições a gente tem por segundo. Então, assim, a gente lançou, a gente não esperava tudo isso. Então, assim, a gente fala que o WPlay está na versão beta. Então, quando a gente for lançar a próxima update, que vai ser meio que uma das versões definitivas do jogo, aí talvez a gente pense em resetar o mapa. A gente, na verdade, vai ver como que tá a quantidade de desenho no mapa. Porque, assim, as grandes cidades já estão todas tomadas. E a gente perde muito usuário por conta disso. A gente Você entende... consegue ver o cara indo lá e, puta, o cara foi na cidade dele, não tá muito cheia, tchau. Creio que sim, né? Sim, porque, assim, ainda tem... A galera que continua na cidade, geralmente são comunidades mais engajadas, né? Então, time de futebol, time de partido político, grandes comunidades de anime, alguma música e tal. Você vê, né? As instituições que controlam as massas hoje em dia. Então, assim, você como um usuário que acabou de entrar, se você pintar alguma coisa, alguém vai pintar em cima de volta. Então, assim, acaba desanimando a galera, de certa forma, já ter o mapa cheio ali naquela região onde ele quer desenhar. Né? Então, o cara queria pintar em cima da casa dele, mas ele mora no centro de São Paulo. Não vai ter jeito, não vai ter como. A galera vai acabar pintando em cima. Tá, e a parte da monetização? Se o cara fica enfesado que a casa dele tá pintada, ele fala, não, eu vou pintar meu bairro inteiro. Ele consegue comprar tinta o suficiente pra... Consegue. E quanto é que ele gasta no mês, tipo, pra pintar Pra pintar o Pacaembu inteiro. O cara quer pintar o Pacaembu inteiro. Só pra ter uma ideia, assim. É dezenas de reais? É centavos ou é centenas de reais? Eu acho que seria
No Pacaembu, especificamente, acho que seria algumas centenas de reais. Assim. Entendi. Dependendo da escala do desenho, né? E vocês podem falar mais sobre a monetização, como é que funciona? Eu vi em alguma entrevista de vocês, não sei se era entrevista ou reportagem, um número que me saltou muito aos olhos, que era que 30% da base gastava alguma coisa. Não sei se está atualizado, não sei se é real ou não, mas... Não sei se está atualizado, assim, mas como funciona? A pessoa compra esses droplets, essas gotas, né? Esses droplets você consegue jogando. Então, o usuário que joga, que a gente chama de free-to-play, ele consegue... fazendo o grind dele, jogando aos pouquinhos e comprando os pixels ali para ele armazenar e fazer um desenho, ou ele consegue, se ele tiver o dinheiro, ele compra lá e pinta na hora, né? Então, a gente vende pacotes dessas gotas, né? Então, a gente vende em dólar, mas a gente faz o preço regionalizado para o Brasil, né? Por conta do valor aí do dólar. Então, um pacote mais básico ali, você compra 25 mil gotas por R$20. 25 mil gotas, tipo, dá para pintar bastante, assim. A gente considera até que o valor da gota ali tá bem barato, assim. Pelo que ele proporciona, né? Até porque, assim, tem casos de usuários, principalmente da Europa, ali, Rússia, Alemanha, Estados Unidos, que a gente chama de baleia, porque o cara tem um cartão de crédito pesado ali, ele compra algumas dezenas de milhares de reais e acaba pintando uma cidade inteira. Quantas mil gotas? R$25? R$20, 25 mil gotas. R$20, 25 mil gotas. E quantas gotas equivaleria ao mapa inteiro? Putz, isso é uma conta difícil. Tentando assim, fazer o market cap das gotas aqui. O mapa inteiro, acho que tem coisa de 4 trilhões de pixels. 4 trilhões. Deixa eu pegar essa informação aqui, calma aí. Mano, essa pergunta eu nunca me fiz e nunca me fizeram. Tipo assim, se vendesse todos os pixels do mapa hoje ao valor atual, né? Quanto Sim. que... Se fosse uma criptomoeda, as gotas, qual que seria o market cap dela? Era nesse raciocínio que eu tava tentando chegar. As gotas são intransferíveis hoje em dia, imagino eu. São intransferíveis no momento. E vocês já cogitaram a possibilidade delas serem transferíveis ou... Cogitamos essa possibilidade. Assim, acho que uma coisa que a gente se preocupa é você não transferir, você poder dar de presente para outra pessoa. Tá. Então você comprar para outra pessoa. Tipo assim, você bloquear a possibilidade das pessoas venderem? É meio que isso? O interesse? Seria isso. A ideia inicial é essa, Sim. pode ser que a gente mude. É que não tem como fazer isso, né? O cara vende a conta inteira, ou vende... Os caras sempre dão um jeito, no né? mercado paralelo, aí alguém acha um exploit, acaba... eu vendo 25 mil gotas por R$10, por exemplo. Aí ele acaba ferrando a gente ali. Com 25 mil droplets, você compra 250 de tinta máxima. E pra pintar na hora? Pra pintar na hora, deixa eu pegar aqui. 1.500 tintas, com 25 mil gotas. Aí dividir 4 trilhões aí por mil aí, dá 4 bilhões. 4 bilhões. Então dá pra falar que 4 bilhões. É reais que a gente tá falando? Estamos falando em reais. 4 bilhões. Pô, curioso. Então, se essas... Eu entendi que tem vários tiers, não é um número tão uniforme assim, Exato. Né? Mas a gente estaria falando de se esse negócio fosse uma criptomoeda, potencialmente de um market cap quase bilionário em real. Aqui são os valores dos nossos planos. Então, aquele esquema, né? Você compra mais, você ganha um desconto, pegando mais droplets. Então... É que assim, a gente também, quando o jogo foi pra... O jogo, na verdade, começou a estourar, foi na Alemanha, não foi no Brasil. Só que assim... E vocês conseguem mapear onde que ele começou a estourar? Se teve algum pontinho de inflexão, assim? Algum influenciador, alguma cidade, alguma... Não, isso tem. Com certeza. Assim, o jogo deu um boom por causa do influenciador, o streamer Phelps. Ele é um streamer amigo do Selbit. Brasileiro. O jogo estourou mesmo por conta dele. Então, assim, a gente até brinca que o WPlay só é o que é graças a ele. Porque quando começou o jogo, a gente lançou... A Alemanha começou a entrar porque a Alemanha é muito forte no R-Place, eles gostam desse tipo de jogo. Vai entender, né? Não sei o porquê também, mas eles gostam. Mas no Brasil era muito fraco. Então, assim, quando a gente decidiu lançar o jogo e começar a divulgar, a gente falou, vamos atrás de streamer. Eu tentei dar doação para streamer pequeno, inclusive teve uns que até me xingaram. No chat, assim? No chat, porque assim, eu mandava doação, eu botava um nome falso, né? E aí eu mandava uma frase de efeito. Puta, você viu o que tá acontecendo no WPlay? Se a galera tá mexendo em tal coisa. Ele falou assim, cara, esse site aí você pode estar querendo roubar meus dados. Eu consigo ver seu nome aqui pela transferência do Pix, você fica esperto. E assim, o cara tava streamando pra 30 pessoas, 20 pessoas. E o cara me esculachava, assim. Teve alguns que me tratavam bem mal, assim. Eu falei, vou desistir. Aí o Murilo decidiu
testar, mandar pro Phelps. O Phelps, eu acho que tem mais de 1 milhão de seguidores na Twitch. Muito ele grande. É mais de 2 milhões acho que 1 milhão no Instagram. Então, assim, ele é bem grande aqui no Brasil, nesse mundo de jogo. Aí o Murilo falou, vou tentar mandar pra ele. Porque ele já jogou o R-Place, ele gosta desses jogos mais alternativos. E o Murilo ficou comentando no chat dele sobre o WPlace. Um belo dia ali, ele acessou, ele tava em live, ele acessou e ficou mexendo no mapa durante acho que umas 3, 4 horas. Ele ficou zanzando pelo mapa e ele fez, eu acho que mais umas 4 lives sobre o WPlace depois disso. Que legal, gostou mesmo, então. Gostou mesmo, e os vídeos foram pro canal do YouTube dele e a comunidade dele entrou em peso no WPlace. Tipo assim, depois que a comunidade dele entrou, o WPlace estourou de um jeito que foi surreal. E foi graças a ele, porque assim, ele entrou no site, streamou sobre o jogo, fez vídeo sobre o jogo, e até hoje a comunidade do Phelps é a comunidade que tem mais pixels pintados a aliança com mais pixels pintados no WPlace. E tem uma maneira de formalizar uma aliança? Ou tipo, tu entra num clã, alguma coisa assim? Exatamente. Você consegue criar, a gente chama de aliança, né, dentro do site, você cria, coloca o nome, aí ele gera um link, aí você manda esse link para outras pessoas entrarem, elas vão entrar na mesma aliança. E aí existe um ranking de jogadores normais, um ranking regional, existe um ranking por tempo também, e o ranking das alianças. Então, a gente soma a quantidade de pixels pintados por todos os membros dessas alianças. E aí, a aliança do Phelps, chamada BAPO, que é a aliança com, até hoje, o maior número de pixels Significa pintados. alguma coisa, BAPO? Eu não sei. Porque assim, a gente até peca nesse sentido, porque a gente não é da comunidade dele. O Murilo estava mais inserido, né? Até porque foi ele que entrou em contato ali com o Phelps. Então, não sei dizer o que significa aí. E tem outras grandes alianças de, tipo, streamers ou de... Dá um exemplo de uma outra qualquer, assim. Time de futebol, talvez? Time de futebol, acho que assim, times de futebol, de forma geral, principalmente Brasil e Argentina, são muito engajados, tem muitos jogadores alianças. Acho que teve uma situação ali com uma aliança do Vasco, que tinham entrado em contato com nossa equipe de moderação. A gente foi dar uma olhada, eles tinham quase 200 pessoas em uma aliança. E assim, não existe uma aliança por time. Cada usuário pode criar várias alianças ali para Vasco 1, Vasco 2, enfim. E aí, então, existem várias alianças dos mesmos times, né? Então, uma delas tinha 200 pessoas. Imagino que tem muitas outras aí, A primeira aliança aqui no ranking é o BAPO, com 82 milhões de pixels. Aí o próximo já tem 32 milhões, já é muita diferença. Chama Traffic TWT. Depois a terceira é GAFA, Freakland, do Senpai Army, Pulse Pixel. Boa. Então, assim, aí o resto a gente não consegue identificar de onde veio. Mas o BAPO ainda é a maior aliança e vai ser difícil passar. Hein? Foi o que furou a bolha, né? Porque, como o Enzo disse, assim, antes estava bem nichado nessa galera já tá acostumada com os jogos de plays. Então, principalmente essa questão da comunidade da Alemanha, né? Então, o Murilo fez um post no Reddit, a galera da Alemanha gostou e entrou em peso e eles estavam lá. A partir do momento que o Phelps descobriu, entre aspas, né? Porque o Murilo divulgou para ele o jogo, isso furou a bolha. Então, foi para pessoas que não faziam a menor ideia de como era esse tipo de jogo e que o WPlace foi a primeira interação com esse tipo de mecânica, né? Então, disso acabou indo para muitas outras comunidades. Foi o que realmente alavancou o nosso crescimento. Depois do Phelps, a gente não divulgou mais. Assim, ir atrás de streamer, nem nada. Foi algo passivo, orgânico. assim. Foi orgânico. Mas até chegar nele, a gente tava buscando divulgar para streamer. Depois que chegou nele, a gente não precisou mais, porque explodiu. Aí o problema que era trazer o usuário virou como controlar os usuários e garantir que os caras não se matem, né? E manter o servidor de pé e tudo mais. Esses foram os problemas depois. Inclusive, a gente foi bem conservador em relação à divulgação quando começou a explodir, porque a gente tinha medo do servidor não aguentar. Então, assim, a ideia no início foi divulgar em Instagram, TikTok, X, Reddit, divulgar em tudo possível. Quando começou a estourar, a gente falou, vamos parar de divulgar, porque se entrar mais gente, não sei se a gente aguenta. Tava dando uns pipocos. Teve muito downtime? Tipo, como é que foi essa jornada? Acho que no começo teve, assim, principalmente no começo, ali nas primeiras 2 semanas e meia, né? Então, a gente tinha um servidor super básico na Alemanha, que a gente alugava, inclusive. E Por coincidência, ou vocês falaram, vamos botar na Alemanha? Não, foi coincidência. Antes da gente lançar o jogo, já tava na Alemanha. Foi em relação ao custo-benefício lá, o Murilo achou, colocou... E o US Frankfurt mais barato que tem lá. Foi basicamente isso, era o que dava pra pagar, tava de boa. Aí quando começou a estourar, a gente foi escalando, né? Então a gente dá um upgrade, aí depois dá outro. A gente hoje tá no teto do que tem lá. Então não tem pra onde escapar. A gente tem algumas outras alternativas, né? Que depois a gente pode comentar. Mas mesmo nesse teto, estavam surgindo
muitos problemas de performance, né? Que a gente até brinca que o Murilo teve que trocar a turbina do avião com ele em movimento. Teve época que a gente batia mais de 1 milhão de usuários por dia, assim, de novos usuários. Caraca! Teve alguns dias, na verdade, umas 2 semanas aí. Que foi... Quase 1 milhão de usuários por dia. Foi tipo, a mais. 600 mil, 800, 1 milhão, 1 milhão e 200. Vocês têm o tracking de quantos usuários tem hoje, o jogo? Tem, mas eu não tenho aqui. Eu acho que ela atualizado ali tá por volta dos 12 milhões de usuários. Uhum. É raro um negócio que em 2 meses chega nessa escala. É bem raro. Aqui no Brasil ainda. No começo a gente tava conversando sobre isso. Eu não conheço nenhuma empresa, assim, brasileira, assim, nesses ramos, assim, que tenha batido tão rápido, assim, 10 milhões de usuários. Que jogo tem muito. A gente não conhece tudo, assim. Tem empresa de jogo brasileira que faz lançamento bizarro. Sim, exato. Mas... E os outros problemas de, tipo, moderação e... Queria que vocês falassem um pouquinho. Quais são as regras? O que pode, o que não pode fazer dentro do jogo? E onde é que vocês já ficaram, assim, entre o céu e o inferno? Acho que, assim, falando de forma resumida das regras, você não pode rabiscar o desenho dos outros. Você pode pintar em cima, desde que você ou transforme a arte em outra coisa, ou você cria algo novo por cima. Então, um exemplo, né? Vou dar o exemplo que eu falei aqui do pinguim. Tem esse pinguim aqui com essa camisa... Eu desenho ele com a camisa do Corinthians, que é o time que eu torço. Aí vem um palmeirense, ele tem 2 opções. Ele pode ou só rabiscar em cima, de forma preguiçosa, ou ele pode ser um pouco mais esperto, pegar e desenhar, no lugar da camisa do Corinthians, desenhar a camisa do Palmeiras. Então essa é uma das coisas que ele pode fazer. Ou ele poderia desenhar um desenho novo, passando pelo pinguim inteiro, desde que fosse outra coisa, sem estragar o desenho, né? A gente criou essa regra pensando no seguinte, né? As pessoas que jogam sozinhas, elas demoram para fazer os desenhos, principalmente se for grande. Então, digamos que o cara demorou 2 dias para fazer um desenho grande. Pode vir alguém criar uma conta em 5 minutos, rabiscar e estragar o desenho do cara. Ele vai demorar muito tempo para reconstruir. Então, justamente por conta dessa assimetria, a gente acabou decidindo não liberar você rabiscar em cima do desenho dos outros, né? Você também não pode desenhar conteúdo impróprio, tipo conteúdo acima de 18 anos, símbolos de ódio, mensagens de ódio, links de sites adultos, de aposta. Mas os caras devem desenhar muita piroca lá. Desenha muita. E aí tira ou não tira? Tira. Só que assim, o nosso sistema de moderação, ele é reativo. Então a gente recebe denúncias dos jogadores e a gente age em cima das denúncias. Porque a gente não conseguiria contratar gente suficiente para olhar o mapa inteiro. É impossível, assim. Seria um trabalho extremamente operacional, né? Cada um fica numa cidade. Não sei nem como funcionaria isso. O custo é inviável, né? Seria inviável, porque a gente escala linearmente, né? Então, se a gente consegue resolver 100 reportes por dia, para resolver 200 a gente teria que dobrar a equipe. Então, não faria sentido. Então, a gente trabalha de forma reativa. Tá, e quando tu fala conteúdo impróprio, se no caso do pinguinzinho ali, em vez do cara rabiscar, ou em vez de ele trocar a camisa do Corinthians pela do Palmeiras, ele troca a cara do pinguim pela cara do Hitler. Uma péssima ideia, ninguém faça isso, mas e aí, vale ou não vale? Não vale, não vale. A gente pune. A gente tem esses problemas que, assim, às vezes a pessoa vai lá e faz um desenho bonitinho, faz o pinguinzinho bonitinho, e alguém vai lá e, por exemplo, bota uma piroca no pinguim. Aí a gente tem que agir de uma maneira, assim, entender que a piroca é separada do pinguim. Às vezes a pessoa que fez o pinguim não é uma pessoa que fez a piroca. Então a gente tem que apagar a piroca e banir o usuário que fez a piroca. Não, tipo assim, banir tudo. Banir o cara que fez o pinguim também, porque às vezes não é a mesma pessoa. Então a gente faz esse controle manual. Até por isso que resolver ticket é um pouco complicado, porque é muito manual. Então, assim, a pessoa tem que entrar, entender o que é o desenho, ver quem que fez a coisa errada, não banir todo mundo, assim, de uma maneira descontrolada. Mas tem bastante caso, assim, piroca tem muito. Suástica é uma coisa proibidíssima, então, assim, tem bastante também que a gente faz o controle. A gente que é muito pouco pixel pra fazer uma suástica, né? Só assim. Então, tipo assim, a gente faz o controle disso para isso não ficar no site, ficar no site o mínimo de tempo possível, porque isso é uma coisa que estraga a experiência de outras pessoas e é uma mensagem que a gente não quer passar, isso, com certeza. Mas, assim, tem gente que se dedica para fazer coisa errada. Você vê cada, assim, desenho bem elaborado com uma parada errada, sabe? Que você fica, mano, a pessoa, tipo, realmente tá se dedicando para fazer... É o espírito de porco, né? Sempre tem os espíritos de porco. Sempre tem muito. Mas assim... Essa questão da moderação, no começo foi algo complicado, até pelo crescimento que a gente teve. Começou eu, ele e o Murilo. Então, assim, era 3 pessoas e um sonho. Só que quando estourou, veio muita coisa, assim, era muita coisa pra gente cuidar.
Então a moderação no início foi um pouco falha, coisa que assim, agora a gente já tá totalmente estruturado. A gente hoje em dia fala que a gente é uma empresa mesmo, bem estruturada. Vocês trabalham full time nisso? Full time, o tempo inteiro, Sim. 24 horas. Eu larguei o emprego na primeira semana. Que eu não falei era assim, mais a marcenaria do seu pai. Era a marcenaria do meu pai. Então, assim, na segunda eu falei, pai, meu amigo me chamou pra fazer parte de um jogo, vou ajudar ele, mas eu vou trabalhar na marcenaria, no meu tempo livre eu ajudo ele. Nunca mais encostou num pedaço de madeira. Nunca. Na sexta-feira, isso foi na segunda, na sexta eu falei, pai, tô indo embora. Porque foi uma semana ali que já pegou muito usuário e não... Assim, se a gente não se focasse 100% do tempo, não ia dar. O Teru, muitas vezes, não dormia. Porque de madrugada acontecia muita coisa que a gente não tinha gente pra olhar de madrugada, então a gente tinha que olhar de madrugada. O Teru ficou muito tempo assim, de madrugada. Com certeza. Acho que assim, principalmente no começo, quando a gente não tinha gente o suficiente, qual que foi a dificuldade? Cada um trabalhou em uma coisa diferente. Então o Murilo é engenheiro, sou engenheiro também, mas cada um trabalhou numa área. O Enzo trabalhava com marcenaria, já trabalhou com... O que você fazia, por curiosidade? Eu, assim, no meu último emprego, eu trabalhava mais na área comercial, que não tem muito a ver com engenharia. Mas nos 2 últimos eu trabalhei numa petroquímica e na indústria automobilística. Mais na área de planejamento, logística, etc. Então, assim, o que eu tinha de experiência, com certeza não era isso. Então, a gente teve que aprender a contratar, organizar financeiramente a empresa, estabelecer um monte de regras internas, compliance, etc, né? Então, a gente tinha que fazer tudo isso, ao mesmo tempo moderar e pensar em coisas que a gente tem que melhorar na plataforma, né? E o jogo pipocando, o server estourando, gente de todas as redes sociais falando coisas pra gente. Então, assim, foi um momento, assim, muito complicado. A gente não sei como não passou mal mentalmente, assim, porque... Exato. Porque vocês são jovens, é por isso. E um desafio foi também a questão do fuso horário, né? Porque, assim, hoje a maior parte da equipe é brasileira. A gente tem 2 pessoas na Alemanha, especificamente. Mas, assim, final de semana, o horário pra dar ruim era sempre de madrugada. Então tinha que sempre ficar na neura, tipo, pô, preciso ficar até umas 5 da manhã, pelo menos. Até o Enzo ou o Murilo acordar, porque daí eles tocam. Uhum. Então eu ficava ali, às vezes eu dormia 2 horas por dia, às vezes não dormia 3. Então no começo foi bem tenso. Madrugada não é meu horário. Cara, eu gosto de dormir cedo e acordar cedo. Eu, 5, 6 horas eu tô acordando, mas pra isso eu tenho que dormir cedo. E ele já é o contrário, de madrugada ele é mais ativo. Então, Sim. a gente foi... Isso foi muito legal, que assim, na verdade o WPlace, nós sócios, foi muito... Deu certo, assim, o nosso jeito se somaram. Então, assim, não foi nada muito conversado, Teru, você tem que ficar de madrugada. Não, ele ficava porque ele gostava de ficar mais de madrugada, eu não gostava, então eu acordava mais cedo e pegava já de manhã. Então, assim, foi muita coisa combinando. Tanta divisão de função de nós 3 dentro do WPlace foi muito natural, né? Foi. Você se dá bem com essa área, não foi algo assim, não, você tem que fazer isso, aquilo. Não, ele se dá bem, ele já começou a assumir aquela área, eu fui para as áreas que eu me dava melhor e o Murilo é programação o tempo inteiro. Ele cuida pro jogo estar inteiro e cuida das atualizações, de tudo, e a gente mantém a empresa de pé, tirando a parte da programação. Sim. Então todo o resto é meu e dele, e o Murilo é a programação. É o que ele gosta de fazer, ele adora ficar atrás do computador codando. Uma coisa de curiosidade para falar do Murilo, que ele não tá aqui, mas assim, o Murilo é um cara que ele adora ver o projeto dele dando certo. No quesito não financeiramente, no quesito das pessoas estarem entrando e gostando. E isso motiva pra caramba ele. Ele é um menino muito bom, assim, ele adora o que ele faz. Então, assim, a gente até falou, Murilo, quando a gente crescer mais, assim, você vai ter que se estruturar, ter sua equipe de programadores e você coordenar essa equipe, mas não é a brisa dele. Ele gosta de ele estar lá programando do jeitinho dele e é isso. A gente tem um escritório nosso, a gente fica na 9 de julho, né? E a gente divide o escritório com o nosso advogado. A gente tem uma sala pequena, mas cabe ali umas 8 pessoas ali. E ele gosta de ficar sozinho numa outra sala, da sala de reunião, com a luz apagada, o capuz ali só programando. E o fone de ouvido com as músicas dele lá, que só ele gosta. Só ele conhece. E ele fica ali o dia inteiro. Tá certo ele, tem que ficar no mundinho dele. Não, e a gente deixa. Isso que faz o WPlace rodar. Funcionou, Enquanto isso, a gente é responsável por não levar problema pra ele. A gente tem que resolver problema que não pode chegar nele. Então, assim, parte financeira é uma coisa que ele não gosta.
relacionamento com o usuário, relacionamento com o público, divulgação, isso é tudo nosso. Uhum. Tá, e do ponto de vista financeiro de monetização, eu tinha falado aqui mais cedo de um número percentual da base que gasta alguma coisa. Tá mais ou menos em linha com a realidade ou com o que vocês esperam? E qual que é o caminho para transformar esse jogo de sucesso num negócio de sucesso? Acho que assim, o número, da última vez que eu vi era mais ou menos isso mesmo, né? Claro que a maioria das pessoas gastam no pacote menor, né? Porque é bem mais acessível. Mas é muito, 30% das pessoas é muita gente, né? É muita gente ainda, Então, nesse sentido, a maior parte da galera nesses pacotes menores. Planos futuros, assim, só para não dar muito spoiler também, a gente planeja mudar a forma como a gente vai monetizar isso, porque da forma que a gente tá agora, a gente tá favorecendo pessoas com bastante dinheiro. Então, um grupo com muito dinheiro, eles podem se juntar lá, não, quero pintar o Brasil inteiro de, sei lá, do Palmeiras lá. Leila faz um pix lá pra galera, eles pintam tudo. Seria possível. Então, a gente quer que pessoas, mesmo sem dinheiro, consigam, de forma gratuita, jogar, se expressar, fazer os desenhos delas. Então, isso provavelmente vai mudar no futuro. Em questão de empresa, o que a gente vê é que a gente tem uma baita oportunidade de transformar não só o WPlace, mas como virar um hub, assim, desenvolver outras coisas, outras soluções, aplicativos, talvez até outros jogos. A gente não sabe, assim, mas está nos planos futuros a gente mudar WPlace de site para marca. Então é uma coisa que está no nosso radar. Bota fé. E cripto, antes te interrompendo, qual que é a relação de vocês com cripto? Existe uma relação com cripto? Então, o que acontece? Quando a gente começou a estourar, foi logo no início, criaram uma criptomoeda nossa. Mentira, os caras já de cara já. Criaram... Deve ter 200 essa altura já. Não, vinham falar com a gente em todos os lugares, por e-mail, LinkedIn pessoal, Instagram. Acharam o número pessoal do Murilo, mandaram... Quem que fez as primeiras moedas, assim? Então, não sabemos. Uma coisa que, assim, a gente nunca foi desse mundo de cripto, eu não manjo nada de cripto, eu não sei se eles manjam ou não, mas, assim, quando vieram falar com a gente, meu Twitter era só coisa de cripto, era só cripto. Era, sei lá, 500 mensagens por dia falando de cripto. E aí, assim, por a gente não entender, não saber quais são os riscos, se era autêntico, se era legal, algo do gênero, a gente decidiu emitir comunicado em todas as nossas plataformas falando que a gente não tem ligação nenhuma com cripto, até porque, assim, as pessoas, como a gente não entende, não foi a gente que criou, a gente não sabe se aquilo é bom, é ruim, então, assim, a gente tá tirando a nossa responsabilidade das pessoas comprarem achando que é nossa. Então, assim, a gente comunicou, não é nossa, se vocês comprarem, não é problema nosso, sabe? A gente tá comunicando que não temos ligação nenhuma com cripto e que se você quiser comprar, fica a seu critério. Sim. Porque, assim, eu entendo que... na verdade, eu não entendo nada de cripto, mas eu entendo que, assim, se não foi a gente que criou e a gente não entende sobre o assunto para saber se aquilo é benéfico ou não, eu não vou me meter naquilo. Então, a gente não tem cripto, não se meteu em nada timing disso. Foi muito ruim também, porque assim, bombou e a gente tinha muita coisa para resolver. E a galera, qual que era o esquema que eles estavam falando pra gente? Eles entraram num site, alguém entrou no site, criou lá um token do WPlace e eles estavam pedindo pra gente logar com a nossa conta oficial do Twitter nesse site, que dessa forma a gente teria direito às fees desse token. A gente falou assim, cara, da forma que eles estão escrevendo, parece muito igual. Você lembra o nome do site ou não? Putz, não cara, era o Pump depois Fan? eu posso procurar aqui pra te mostrar, Pump mas... Fan? Não? Pode ser. É um site verde, sabe? Fica piscando, esquizofrênico, horrível. Eu acho que é esse mesmo. Então a galera criou, tinha um certo volume lá, não lembro, mas não era nada muito expressivo assim também pra gente, nossa, vamos se arriscar vieram aqui. falar pra mim, vocês têm, sei lá... Acho que era 15 mil dólares. 15 mil dólares ali parado, que você pode resgatar. Só que assim, cara, eu entendo que ninguém dá nada de graça. Então assim, não é só ir lá, pegar 15 mil dólares e tchau, sabe? Então assim... Pior, posso dar minha visão? Claro. Esse é um site em que fez o custo marginal de você lançar uma criptomoeda nova chegar a zero. Então hoje tu lança uma moeda sem pagar nada nesse Pump Fan aí. E de fato tem um negócio que tu consegue conectar um endereço teu de cripto e receber as taxas transacionais que as pessoas que compram e vendem o token pagam. Sempre tem uma taxinha. E de fato, quando surge um novo token quente, muita gente compra e vende nos primeiros dias, às vezes acumula taxas. Eu não duvido que nesse caso aí até talvez tivesse mesmo as taxas, e aí o negócio de não ter almoço grátis, tipo, quem pagou essas taxas foi um monte de leigos incautos que compraram a moeda
e que acham que vocês têm a ver e que se vocês fossem lá e pegassem as taxas, conectassem o endereço de vocês, aí o cara ia ver e ia falar, tem a ver mesmo, Iam vir cobrar a gente. e iam vir cobrar vocês. E aí 10 mil, 15 mil dólares não ia ser nada perto do tanto de hate, de cobranças que vocês iam tomar. Mas talvez até fosse real. Mas a sua suspeita tá 200% correta. Você não pode entrar num site que alguém te mandou do nada e dar informação e tal, né? Não, e eles eram tão incisivos assim, não, você tem que entrar de qualquer jeito, pega isso pelo amor de Deus. Xingavam a gente, vocês são muito burros, tem dinheiro parado lá que vocês têm que pegar, nossa, estão jogando dinheiro fora. Avaliação de risco, 15 mil dólares, vamos, sei lá, vai dar uns 60 mil reais. 60 mil reais não ia mudar a vida de nós três, se a gente dividisse esse valor. E então poderia acabar com a marca. E o nosso medo também era de rolar um pump and dump. Que com certeza ia rolar. E vai rolar. Se vai rolar. Em todas as 200 e poucas que já devem ter, né? Exato. Só que assim, se rolar qualquer coisa desse gênero hoje em dia, a gente pode falar que a gente não teve nada a ver nenhuma. Então, Perfeito. A gente já comunicou logo no começo que a gente descobriu sobre essa criação. Então, assim, a gente não se responsabiliza, né? Sim. E a ideia de... Eu perguntei mais cedo pro Lucas de tornar a tinta transferível, né? Ou a ideia de as coisas compráveis dentro do jogo serem transferidas. Vocês falaram que vem a capacidade do cara conseguir colocar uma foto de perfil também. Sim. Isso. E a bandeirinha... Cores adicionais diferentes para você poder pintar. Assim, a gente tem muita atualização de coisa que a gente vai adicionar no WPlace. O problema foi que até agora a gente estava apagando incêndio. A equipe dev estava só apagando incêndio. Então, assim, não deu pra a gente ter um tempo para pensar em coisas novas e adicionar em coisas novas. A gente já tem muito projeto de evento. Inclusive, a gente faz alguns eventos semanais, de vez em quando. Tem eventos maiores que a gente quer fazer com um time de futebol. Tem eventos de caça ao tesouro. Várias coisas, assim, diferentes que ainda vão lançar pra gente manter o pessoal entretido até a grande atualização. Mas, realmente, até agora não deu pra gente implementar muita coisa nova, porque foi muito problema que foi criado até agora. Mas o jogo deu uma acalmada, assim, legal, o que dá pra gente um tempo muito bacana pra estruturar o servidor, pra estruturar as atualizações que a gente quer fazer e lançar o jogo realmente definitivo posteriormente. Mas essa acalmada foi um respiro muito bom, assim, por agora, assim, pra gente poder pensar em coisas novas pro jogo. Foi necessário, assim, acho que se continuasse do jeito que tava, a gente... Explode, tá uma hora... maluco, a gente já tá maluco. Tem alguma feature especial ou alguma restrição especial ou alguma dinâmica especial a qual vocês atribuem o sucesso do jogo até agora versus tantos outros que já fizeram coisas parecidas ou não? Olha, pra mim é a questão do mapa, da escala. Porque assim, antes era bem restrito, né, nos outros jogos. Tinha até alguns jogos Place que tinham um formato diferente. Por exemplo, em vez de ser um retângulo, é uma rosquinha, é uma letra. Puta, mas... eu pessoalmente não gosto, eu acho interessante, mas eu não acho tão legal, assim, acho que complica as coisas. Aí o Murilo foi lá, pegou o Open Street View da vida. E o Perfil Maps lá, ele colocou, e então a galera pinta. A questão do mapa, eu acho que é legal porque a pessoa pode pintar na cidade, na casa dela. Isso foi uns comentários muito positivos no início. Eu posso pintar na minha cidade, tem gente pintando na minha cidade. Então, assim, essa questão de regionalizar o jogo foi muito bacana. E aí tem as pessoas que também querem fazer o mal, tipo assim, os caras estão pintando bandeira do Corinthians ali no Itaquera. Vou lá atacar esses caras. Então, assim, eu acho que essa rivalidade também foi uma coisa que fez o WPlace crescer, mas realmente o ponto que fez o WPlace se tornar o que ele é, não sei dizer. Tipo assim... São alguns fatores diferentes. Acho que são vários fatores, mas eu acho que não tem uma receita secreta que fez dar certo. Eu acho que foram várias coisas... talvez até pelo tempo que foi lançado, porque não tava com nada, o RPlace já não tem faz um tempo, então talvez se já tivesse outra plataforma ativa, talvez o WPlace não crescesse tanto, então talvez, eu acho que o Murilo mesmo fala que as estrelas se alinharam para dar certo, que talvez se uma coisinha tivesse diferente não teria dado tão certo. E acho que assim, o mapa ele cria algumas situações bem interessantes também, né? Porque assim, o fato do RPlace ser quadrado, ele limita muito. O fato de você ter as cidades, ter as regiões, os nomes lá, fazem com que algumas comunidades específicas atuem naquela região. Então, um exemplo, né? Tem essa rivalidade Brasil-Argentina, os brasileiros ali se juntaram, começaram a pintar a Argentina de preto. Aí os times de futebol da Argentina começaram, opa, isso aqui não pode acontecer. Principalmente Buenos Aires, começaram a pintar de Boca Juniors, River Plate... E algumas outras coisas também, como por exemplo, os brasileiros estavam pintando os barquinhos
umas caravelas lá, indo pra Portugal pegar o ouro de volta. Puta, genial. Essa é genial. Isso daí foi. No mar, assim. No mar, não. Tipo- No mar, nos canais. O mar de Portugal é inteiro tomado por barco brasileiro. É bizarro. Então, são coisas que não aconteceriam se o mapa fosse bem mais restrito. Sim, Então, acho que é um dos principais fatores, com certeza. curioso. Questão do futebol no WPlace é muito forte, principalmente no Brasil. No Brasil, o futebol é absurdamente forte, até por isso que a gente quer fazer um evento focado em futebol. Vai ser um evento mundial, mas o foco provavelmente vai ser mais Brasil, porque é bizarro a coisa. Uhum. Eu acho que a América do Sul, a Argentina é muito forte no futebol também no WPlace. Tanto que uma das coisas que eu acho mais legal no Brasil foi a questão de Porto Alegre. No começo, tinha uma rivalidade muito grande entre Inter e Grêmio. Eles ficavam se matando lá em Porto Alegre pra ver quem tomava mais área. Quem tomava mais? Acho que, de forma geral, o Inter Era maior. era maior. É assim. mesmo? Só que chegou num ponto, eu não sei se as duas torcidas se comunicaram, mas eles dividiram Porto Alegre literalmente no meio. Em cima, eu acho que é do Inter, embaixo é do Grêmio. E, Olha! tipo assim, um não toma o lado do outro, um fica com um lado, o outro fica do outro. Mas eu não sei como que foi feita essa negociação, mas foi feita, porque tem uma linha desenhada em cima de um embaixo de outro. Que loucura. Isso é absurdamente legal. O Rio de Janeiro é tomado por time de futebol, São Paulo no meio também tem bastante time de futebol, Santos tem um Santos gigantesco lá, mas no Brasil realmente futebol é muito forte. E, tipo assim, essa rivalidade dava tanto trabalho pra gente, porque, assim, no começo, as denúncias de coisas erradas, rabiscos e tal, eram feitas no Discord. Ainda são parcialmente, né? Mas a maioria agora se consegue fazer dentro do próprio site. Então, a maioria que aparecia ou era partido político, ou era time de futebol. Então, os times de futebol ficavam se matando lá em todas as regiões do Brasil. E a gente recebia muitas denúncias e a gente ia ficar atuando sobre isso. Só que era muito maçante, porque tinha coisa mais importante, né? Símbolos de ódio, pornografia e tal, coisas que a gente tinha que lidar e que eram mais urgentes do que os times de futebol se matando. Uhum. Então, a gente acabou criando dentro do Discord alguns canais e formas das lideranças das alianças de time de futebol se comunicarem e entrarem em um acordo. Então, eles marcavam um dia pra, tipo assim, pô, hoje é dia do Flamengo se matar com o Botafogo. Eles Não marcavam acredito. lá e ficavam se rabiscando um até o outro, um dominava a área do outro e assim vai. Que bom que exprimem a violência desse jeito, né? E não... Melhor do que É. fisicamente, É. né? Que loucura. Que time vocês torcem? Palmeiras. Corinthians. E o Murilo? Não torce pra nenhum. Não torce pra Não ninguém. torce. Boa. É. Normalmente a gente faz um bate-bola, um ping-pong de 7 perguntas aqui, já nos encaminhando pro nosso final do episódio. Aham. E aí a ideia é vocês responderem brevemente cada uma delas. Podemos fazer? Beleza. Um jogo que marcou a vida de vocês. Minecraft. Minecraft também. Achei que vocês iam falar LOL. Acho que assim, a gente se conheceu pelo LoL, mas acho que o Minecraft é muito mais, tipo, não sei, mais marcante. Eu conheci né? o Murilo na escola, mas a gente ficou amigo porque a gente jogava Minecraft junto. E assim, é que LoL é muito estresse. Minecraft é um negocinho, sabe, calminho, você fica lá de boa. Paz, Então acho que pra mim Minecraft. Um empreendedor que vocês admiram. Caraca. Steve mano. Jobs. Steve Jobs? Putz, essa aqui me pegou, hein? Por que o Steve Jobs, enquanto você pensa, Lucas? Cara, ele criou um bagulho do nada, do zero, e se tornou a maior empresa de tecnologia do mundo durante um tempo. Assisti o filme dele, não fui muito a fundo, eu nunca fui de pesquisar empreendedores, essas coisas, eu sempre fiquei em outros pensamentos, mas por tudo que ele construiu do nada, sem muito apoio, assim, pra mim é ele. Cara, eu pensei em um aqui meio com pressa, o Lamborghini. Porque ele tinha um negócio dele de trator, ele viu uma dor, que era a questão da motorização da Ferrari. A motorização era a embreagem, acho que era a embreagem. Aí ele falou, tentou falar com o cara, não foi ouvido, ele falou, não, então eu vou fazer o meu negócio do meu jeito. Pivotou o negócio dele pra carros de luxo e deu certo. Na verdade, assim, eu admiro qualquer empreendedor que saia do nada Com e certeza. constrói uma coisa gigantesca. Porque é fácil você construir uma coisa que nem o WPlace. A gente construiu ele do zero, sem investimento praticamente algum, e ele tá crescendo. Agora, por exemplo, se a gente quiser fazer uma outra coisa agora, é muito mais fácil, porque a gente já tem público, já tem uma questão financeira um pouco melhor. Então, assim, agora pra gente construir uma coisa é muito mais fácil do que construir uma coisa literalmente do zero, sem apoio, sem nada. Então, qualquer um empreendedor que construa algo do zero, pra mim, tem meu respeito. É que existem níveis e níveis de apoio, né? Vocês têm um colchão de segurança, por exemplo, que provavelmente mais de 95% do Brasil não tem e não poderia Com certeza. largar Sim. o emprego para ir Com certeza. trabalhar na startup, né? Então, Com certeza. nunca é do zero. Nunca do zero É. do zero. É. Mas eu entendo o que você quer dizer. Quanto mais o cara tinha... Quanto
mais do nada o cara veio, né? Mais na raça, mais no bril ele conseguiu o que ele conseguiu, mais inspira admiração, com Sim. certeza. É isso aí. Como é que vocês resumiriam a percepção de vocês sobre o Bitcoin em uma palavra? Cara, em uma palavra. Arrependimento de ter entrado antes. Arrependimento. Você olha o valor do Bitcoin em 2010 ou 2012, não lembro. Mas, meu, você fala, puta, o que eu tava fazendo nessa época? Tava jogando Minecraft, sei lá. Cara, em uma palavra. Pô, difícil, hein, cara? Você foi boa nessa Eu aí. fui de arrependimento. Ele foi na lata. Na lata. Cara. Como é que era a pergunta? Em uma palavra, a tua percepção sobre o Bitcoin, como é que tu definiria em uma palavra? Putz. Cara, sou meio, tipo assim, bem conservador, então não diria investimento, assim. Cara, uma palavra. Pô, difícil, hein, velho? Pensa um pouco no final da 7 aqui, você Boa, fechou. responde. Quarta. Essa talvez não dê pra responder tão brevemente, mas eu tô curioso. Liberdade de expressão é um tema polêmico, tem ficado mais polêmico nos últimos 2 anos, 3 anos. Como é que vocês resumiriam a posição de vocês em relação a? Cara, eu acho que a liberdade de expressão é uma coisa importante, mas ela tem níveis. Eu, pelo menos, acho que assim, a liberdade de expressão ela é válida até um certo ponto que não fere outras pessoas o seu pensamento. Então, assim, até o momento que você tem o pensamento de liberdade de expressão para pensar em qualquer coisa, desde que não atinja outras pessoas, outros grupos, qualquer coisa, para mim ele é válido. Mas a partir do momento que o pensamento é negativo e quer ferir comunidade, pessoas, qualquer coisa, eu acho que ele já não é mais, já foge do ponto de liberdade de expressão. Eu acho que você não tem esse direito, sabe? Para mim é isso. Assim, eu concordo com eles, principalmente questão, tipo assim, se você dá muita liberdade de expressão, as pessoas expressam coisas absurdas, mas eu também acho que isso tem um pequeno ponto positivo, que é, se você deixa a pessoa falar o que ela realmente pensa, você pode escolher se você vai se relacionar com ela ou não. Então, assim, com certeza tem muita gente que tipo, não fala que é nazista, que é homofóbico, que, enfim, qualquer outro grupo de ódio, porque sabe que vai ter uma retaliação legal, né, para aquilo. E você, sei lá, você tá com a pessoa de boa, mas por dentro ela é uma pessoa horrível. Então, acho que se pudesse também, se a pessoa pudesse expressar, a gente fala assim, pô, essa pessoa aqui, cara, só fala besteira, cara, eu não quero ela distante dela. Então, acho que eu acredito um pouco mais amplo, assim, uma liberdade um pouco mais ampla. Da hora, gostei dos comentários, que daria uma boa pauta aqui pra gente estender esse papo no futuro. Uhum. 5. Um país, se vocês fossem respawnar agora em qualquer lugar do mundo, nascer de novo, qual país vocês gostariam de respawnar? Acho que Itália. Itália? Cara, eu acho que... Putz... Cara, tem um país, cara, que é tipo só gelo e baleia e caverna. Cara, tava tentando lembrar. Groenlândia, assim. Islândia? Islândia. Ah, mas lá Pô, não é só fascinante. gelo e caverna e baleia. Ah, não. Eu falei de forma meio simplória, Faz assim. gelo, umas cavernas, vulcão, umas coisas Eu termal, vejo uns assim. vídeos lá, assim, pô, uns passeios, assim, Não, super parece insano. divertidos, assim. Acho que isso é legal, morar lá. Interessante. Mas vocês gostam do Brasil? Com certeza, Gosto. com certeza. 6ª, penúltima, um gadget, um device, um hardware que esteja, pela razão que for, na cabeça ou no radar de vocês aí recentemente. Cara, assim, não é nem puxando o saco nem nada, mas tava de fato pensando numa hard wallet. Sério mesmo? Tava conversando, o Bruno, que trabalha conosco, né? Ele entrou um pouco depois e a gente trouxe ele justamente para ajudar a gente a estruturar a empresa, principalmente financeiramente, né? Ele é praticamente um diretor da empresa. E ele, sim, manja muito mesmo, assim, de cripto, já se envolveu em várias coisas lá. Eu só perdi dinheiro em cripto, não, ele ganhou. Uhum. Então a gente tava conversando, tava pensando assim, pô, diversificar um pouco, que a gente tem investimento, inclusive, em cripto. Legal. Então é uma coisa que eu tava pesquisando, inclusive, acho que foi ontem ou anteontem. E aí, assim. quais que você viu? Cara, eu vi, tipo assim, eu vi que tem uma brasileira que eles começaram a fazer. Crux, uma DIY. É, isso. Pequenininha assim. Eu achei interessante. Tem algumas outras, assim, que eu fiquei, tipo, meio que um receio, porque eu fui pesquisando, tipo, essas Trezor da vida, assim. Por que você ficou com receio? Porque, tipo, eles não têm oficialmente no Brasil, né? Aí eu vi Só revenda. Só revenda. Aí a galera comentando, tipo assim, não, pô, os caras podem
maquiar o negócio lá, Sim. você bota suas criptos, os caras pegam as criptos depois, então... Tem uma ou duas revendas oficiais, assim, então em tese tá de Entendi. boa. Entendi. Tipo assim, tem o selo oficial da Trezor e da Ledger, que são as principais hardware Sim. wallets de recomendação. Mas eu entendo, e eu sempre falo, não dá pra comprar em Mercado Livre, Amazon, nada, só na revenda oficial. Entendi. E eu também confio mais em comprar da marca direto. Mas achei curioso que você falou da brasileira, porque essa brasileira, eles montam, né? Eles compram componentes, tipo, de código aberto, coisas que tu Sim. acha em qualquer lugar da internet, montam. E o firmware, o código da carteira em si também é de código aberto. Então, eles são uma montadora, assim, não é que é uma carteira brasileira, entendeu? Entendi. Mas é uma opção interessante. Eu tava pesquisando e foi uma das que surgiram, assim, achei interessante por ser brasileiro. Legal. Eu não penso nada assim parecido. Eu acho que eu só queria trocar de computador. Pegar um computador melhor e... Porque assim, na verdade, eu só não tive tempo mesmo. Ou preguiça, não sei. Mas, sei lá, só queria comprar um computador. Passar as Algum em coisas, né? especial ou não? Ah, um gamer, né? Que rode algumas notebook pra jogar um gamer. GTA 5 e 6 quando lançar. lançar. E é isso. Porque assim, eu tenho um notebookzinho gamer da Lenovo, mas ele me atende hoje, mas ele já tá dando uns pau. Aí eu fico, puta, eu preciso trocar isso aqui. Meu, vou ter que instalar tudo de novo. Tá doido, eu falando, deixa quieto. Justo. Mas é isso. Então, antes de eu fazer a sétima, te mostrar só uma carteirinha nova de Bitcoin que tem. Isso é uma hardware wallet. Olha. Caraca. Normalmente você tem 12 palavras ou 24 palavras. Não sei se você já ouviu falar nisso. Já. Que você tem que registrar e fazer o backup, que é tipo a sua chave mestra, assim. Mesmo que você tenha uma hardware wallet, você tem que lembrar dessas palavras, tá? É meio chato essa parte. Esse é um tipo novo de carteira que não tem mais essas 12 palavras. E que tu só escaneia com o celular aqui. Tem um chip NFC, sabe? Aquele mesmo do cartão de crédito. Entendi. E como esse aqui tá fechado, eu não sei se eu vou achar o chip aqui. Mas aí sai um pop-up no celular e tu navega, tem uma interface pelo próprio celular. E aí tu faz transferências e tal. E as 12 palavras, a chave em si, ela fica dentro do cartão e nunca sai dele. Então, Entendi. o lado ruim disso é que se tu perde o cartão, tu perde o acesso à carteira, né? Que Ferrou. é crucial tu ter o acesso sempre. Mas é uma carteira mais pra dar de presente, assim, pra, tipo, mostrar pras pessoas. Agora eu não tô conseguindo escanear aqui. Entendi. Mas só pra ilustrar que tem, de fato, é um tipo de device no qual eu também tô sempre Caraca. pensando e tem Que milhões legal. de formas diferentes. Muito legal. Burner. Fica aí Burner. a dica. Depois a gente Beleza. vai dar uma olhada. Com certeza. E finaleira, um conselho que já funcionou pra vocês. Alguma coisa que vocês aprenderam ao longo da jornada. Quantos anos vocês têm? Eu nem perguntei. 26. 26. Então, alguma coisa que ao longo da jornada foi valiosa pra vocês, mesmo que vocês sejam jovens ainda. Cara, uma coisa que eu percebi assim, muito forte depois do WPlace é que, assim, nenhuma oportunidade vai não aparecer do nada, mas eu acho que, assim, você tem que estar disposto a agarrar uma oportunidade. É uma coisa que eu levo muito em consideração com os novos funcionários que a gente contrata, eu adoro uma proatividade. Então, assim, às vezes eu chamo alguém, mas às vezes a pessoa vem atrás de mim e ela mostra que ela tem interesse em estar comigo e o porquê que ela merece estar comigo. Então, assim, essas pessoas eu valorizo demais, assim. Então, Como era a pergunta mesmo? Conselho ou sim. alguma lição que valeu muito Então, pra ti, né? uma lição que eu tô aprendendo muito é que, assim, eu tô dando muito valor às pessoas que querem, sabe o que quer e vai atrás daquilo, independente do que aconteça. Um exemplo disso foi um editor de vídeo que veio atrás da gente. Eu tava querendo um editor de vídeo, mas eu ia começar a pesquisar e do nada um cara fez um vídeo muito foda do WPlace, que ele olhava pro céu, assim, os desenhos apareciam, ele fez sozinho esse desenho, postou em todas as redes sociais e queria chamar minha atenção. Eu adorei o vídeo, fui atrás dele e falei, cara, seu trabalho é muito foda, você quer trabalhar comigo? Não, era essa a intenção, eu fiz esse vídeo só pra conseguir falar com vocês, porque eu quero uma oportunidade. Então, assim, o cara, ele meio que criou a oportunidade dele, ele não ficou esperando. E é uma coisa que eu aprendi muito com o WPlace, que quem quer mesmo faz acontecer. Eu sei que existem dificuldades para diferentes tipos de pessoa, mas quem realmente quer, consegue. Brabo. Eu acho que, de forma geral, assim, você está disposto a tomar riscos, né? Porque, assim, cada um aqui tem uma história diferente, né? Então, o Murilo já estava desempregado, ele teve alguns projetos, ele podia simplesmente, não, vou guardar esse dinheiro aqui um pouco, em vez de investir no WPlace, vou procurar algum emprego formal, alguma outra coisa do tipo. Não, ele fez lá, começou a dar certo. A gente que já tinha um emprego também teve que ter a coragem ali de, putz, e se daqui a uma semana a gente foi cancelado,
A gente faz alguma cagada, morre o jogo e acaba tudo. A gente não ia saber. Sim. Apesar de acreditar que ia dar certo, a gente não tinha essa 100% certeza, né? Então, principalmente, por exemplo, eu tava num emprego tipo, super estável, perspectivas boas de subir de cargo. Eu tinha, inclusive, passado e já tava contrato assinado num outro emprego. Eu ia ganhar, tipo, super bem, assim, comparado ao que eu tava ganhando. E na primeira reunião presencial que a gente fez, eu falei assim, pô, não sei se eu largo outro emprego ou não, assim. Aí eu, putz, pensei assim, no dia seguinte eu liguei lá e falei, então, tô declinando aqui e tal, aconteceu tal coisa, eu vou investir nisso e... Eu até falei pra você, falei, mano, larga. Larga, vamos apostar tudo no WPlays que vai dar certo. Mas assim, a gente não tinha certeza nenhuma. Poderia o jogo morrer em uma semana, porque quando se trata de jogo de hype, pode ser que ele dure um mês, pode ser que ele dure uma semana, pode ser que ele dure 2, 3 meses. Mas assim, foi uma aposta. Eu saí do meu pai em uma semana, mas assim, financeiramente não tinha entrado dinheiro. Tinha entrado público. Eu falei, meu, vamos nessa. Aí o Terufo também tava pensando se sair. Eu falei, meu, pede demissão logo e vamos com tudo. Outros funcionários também, o Bruno, que a gente chamou para ser o diretor, ele tava numa empresa muito grande. Ele já tava com promessa para se tornar diretor da empresa. Então, assim, ele tinha uma estrutura muito sólida. E quando eu apresentei o projeto para ele, ele largou e também decidiu apostar. Então, assim, a gente apostou muito no WPlays. E assim, parece bem clichê, né? A história de, tipo, um empreendedor, assim, não, você tem que arriscar e tal. E é uma coisa que eu até subestimava, assim. Eu sempre fui muito conservador em relação às coisas, às ações que eu tomo na minha carreira, né? Então, tipo, por isso eu fiquei, putz, pensando, assim, e tal. Mas, de fato, dá certo, assim. Se você vê uma oportunidade e você tem a quem você pedir ajuda se tudo der errado, isso obviamente facilita, eu acho que vale a pena tomar qualquer risco que for, assim. Porque também, querendo ou não, tem pessoas que também, às vezes, não podem correr risco por ter família. Que é o que a gente falou do colchão de segurança exatamente. antes. A grande maioria das pessoas. Não tem essa oportunidade, mas assim, eu acho que se entregar para um projeto que você realmente acredita, talvez você não precisa largar, mas você vai ter que se dedicar ao dobro, com 2 empregos, então... Mas eu acho que realmente vale a pena, se você acredita no negócio, você ir atrás dele. Boa. É curioso, porque conselho a gente sempre dá o que funcionou pra gente, né? E a gente não escuta as histórias dos que largaram pra arriscar tudo e depois tiveram que voltar pro emprego, né? Sim. Porque as pessoas não saem falando. Sim. E sempre que eu vejo empreendedores mais velhos e que eu admiro falando dessa questão de, tipo, dar all-in versus tratar novos projetos como side projects, né? Eu vejo muito a sugestão das pessoas começarem a empreender sem abrir mão do fluxo de caixa que elas têm, do salário que elas têm, e irem criando convicção nesse negócio até chegar o momento de ter que decidir dar um all-in ou não. Então, a gente vai ver conselho de tudo que é jeito, né? O legal é pegar as experiências de cada um e ir montando o que funciona pra gente. Eu tava pensando hoje de manhã nisso. Eu tava conversando com o Bruno, inclusive. Eu falei, cara, eu fico imaginando num cenário que eu não tivesse aceito esse convite do Murilo de fazer parte do WPlays e só tivesse continuado no meu pai e falar, Murilo, não, vou ficar com o que é sólido. Cara, eu acho que eu estaria muito arrependido. Mas é que daí a WPlays não seria exatamente o que é hoje, né? Pode ser que se eu não tivesse entrado, não desse, podia ser maior ainda. A marcenaria podia ter explodido também, ficado gigante. Mais difícil, né? Porque é um negócio físico, é bem mais difícil. Esse é um negócio, agora mudando um pouco de assunto, que o digital funciona muito legal. Porque assim, o nosso custo do produto que a gente vende, que é a gota, ela é um código. Sim. Então assim, a gente não tem custo. Na marcenaria eu tinha mão de obra, material, tá louco. Aluguel de espaço físico. No caso, a gente tem um espaço físico, mas a gente não precisa estar lá para trabalhar. Então assim, a gente não precisaria do espaço físico. Tinta, tinta deve ser um custo. Tinta de verdade deve ser um custo lá na marcenaria. Então assim, o produto digital funciona demais, cara. Não recomendo, assim... Eu não posso recomendar áreas, porque às vezes eu não conheço essa questão de marketing digital que eu fico escutando, não conheço, então não vou falar se é bom ou não, mas, cara, essa questão de vender coisas digitalmente, porque você não tem limite, cara. Escala exponencialmente, né? Tipo assim, a marcenaria pra vender o dobro, ele precisaria, primeiro, do dobro da demanda e o dobro da estrutura. Então, precisaria aumentar muita coisa para conseguir atender mais coisa. Exato. Agora, o mesmo servidor atende, tipo, 1.000 e atende 10 milhões de pessoas. E é o mesmo custo. 1.000 para 10 mil, quase o mesmo servidor. Quase mesmo. Mas sim. Umas mexidas ali, mas deu. Tipo, se você dobra a potência do
do servidor, você não dobra a capacidade necessariamente, você mais ainda, né? A questão do custo do digital é muito interessante. É muito interessante. Agora, que nem na marcenaria, a gente tinha um custo físico, assim, pra manter a marcenaria aberta de 60, 70 mil por mês, que é muito alto. Então, assim, a gente tinha que vender no mínimo 70 mil pra ficar no 0 a 0. Uhum. E cara, é difícil. Sim. Hoje em dia no Brasil as coisas não tão fáceis. Eu vejo pela marcenaria que, assim, a gente tava passando por uns momentos bem complicados. Então agora, vendo esse novo mercado digital que a gente se meteu com o WPlace, é uma maravilha. Irado. É uma maravilha. Tá, e você pensou numa palavra pro Bitcoin ou não? Vai ficar devendo? Eu pensei, cara, assim, medo. Medo? Boa! Porque, assim, acho que todo mundo tem um medo ali de investir. E a galera que eu vejo que, tipo, mesmo pessoas bem-sucedidas, principalmente no mercado financeiro, a galera sabe, tipo, como já passou alta, não sabe. Mas, assim, a galera tem medo de comprar porque acha que, sei lá, vai cair ou não vai crescer tanto quanto antes. E eu acho que esse é um sentimento meu também, assim. Apesar de estar pesquisando em relação a cripto, assim, eu penso, pô, vou comprar aqui, vou ter uma certa liquidez, mas, tipo, não vai crescer provavelmente tanto quanto antes, ou não sei quanto tempo isso vai demorar. Então, acho que o sentimento é de medo mesmo. Medo ali. é uma palavra boa. Eu também, antes, quando eu comprei a primeira vez Bitcoin, eu comprei me tremendo. E quando começou a cair, eu comecei a ficar meio apertado. Falei, vou vender, você tá doido. Vai que vai a zero, né? Mas E ainda tive subiu pra caramba. Subiu pra caramba. Ainda tive um pequeno trauma, que foi acho que foi 2021 ali. A galera tava todo mundo divulgando aqueles jogos Bomb cripto. Puta, mano. Aí eu falei, cara, peraí. Você caiu nessa? Foi no CryptoCars ainda. Nossa. Pior ainda. Esse era pra pegar dementes mentais, porque era um jogo simplíssimo, né? Tipo, Era tipo, você apertava um botão, aí o carro ia numa posição aleatória lá na corrida e você ganhava ou não o dinheiro. Eu falei assim, não, vou... É tipo um site de apostas quase esse negócio. Aí acho que pegou eu e mais 2 amigos, cada um deu R$1.000, lá a gente comprou 2 carrinhos. Deu um mês, perdemos tudo. Genial, genial. Nunca mais. Nunca mais, cara. Eu, graças a Deus, eu nunca me meti com esses jogos de cripto pela palavra medo. Eu falava, eu não tenho esse dinheiro pra gastar, não tá sobrando esse dinheiro, então eu não vou me meter nisso. Ah, mas você vai ganhar muito dinheiro, eu joguei Bomb Crypto, eu lucrei. Eu falava assim, beleza, mas não é pra mim. Mas vocês entendem a promessa dos NFTs, da ideia de você ter um item que você pode viajar entre jogos, né? Sim, e, sim. tipo, negociar livremente. Sim, isso eu acho super interessante. Eu também. Eu falo isso porque eu compartilho da mesma frustração com eu acho que você sente em relação ao setor criptogames. Pô, tem um potencial, economias que funcionam dentro do jogo já e que são livres. Você pode vender, carregar pra qualquer lugar, mas de fato não teve nenhum caso de sucesso, um puta de um jogo cripto ainda, sabe? A gente não pretende fazer uma NFT, mas a gente pretende, assim, abrir coisas no WPlace que você consegue utilizar a própria Gota, que é a nossa moeda, para fazer isso. Então, assim, a gente pensa em abrir até e-commerce mundialmente falando. Então, assim, a pessoa... É uma ideia só, tá? A pessoa vai fazer ela faz um desenho. Ela quer que aquele desenho vire uma camiseta. Ela pode comprar com Gota. Ela não vai precisar comprar com dinheiro. Não, ela vai comprar com Gota. Gota é dinheiro? Mas ela pode conseguir a Gota jogando o joguinho. Sim. Então, é uma das coisas que a gente pretende, abrir comércios utilizando Gota. Se a Gota vira um token ainda, então, é interessante aí, ó. É que aí a galera vai farmar, né? Vai ficar jogando, farmando Gota de graça, vai vender, e aí o preço dela vai cair. Também. Mas tem muitos caminhos interessantes aí pra vocês explorarem. De se pensar, né? Vou acompanhar de perto nos próximos meses, que eu tô curioso pra ver o que vai. Até de umas vai dar. dicas aí, a gente fala com você. A gente Contem tá precisando conosco. aceitar cripto aí dos russos. Também. Porque eles não conseguem pagar em cartão. Eu sei. Eles são Eu o sei. segundo maior público do WPlace e a gente não consegue receber um centavo deles. Você vê. Isso aceitar cripto é fácil pra vocês, né? Até o Stripe da vida já aceita hoje em dia, acho. Cara, o Stripe especificamente eu não sabia, não. Vocês usam Stripe? A gente usa o Stripe. Pois eu vou checar. Talvez aqui no Brasil não tenha chegado ainda, mas tem muitos lugares nos quais já dá pra tu só clicar ali e já vai. Isso é interessante. Se o Stripe colocar hoje aceitar, já, a gente já deixa tudo centralizado numa coisa Aí só. você vai recebendo, vai virando tudo Bitcoin e vai criando confiança ao longo dos anos. Não precisa nem fazer uma compra de Bitcoin, sei lá. Mas anyway, onde é que o pessoal encontra vocês na internet e encontra a WPlace? Porque eu acho que deve ter um monte de gente que tá querendo jogar agora. Chama wplace.live, só que se atentem bem ao .live, porque assim, a gente no começo, por não imaginar o tamanho que ia se tornar, a gente não comprou os outros domínios. Então assim, os outros domínios não são nossos. Então, se vocês quiserem acessar, chama wplace.live, tá?
Acho que no Instagram e no X é a mesma coisa, né? No Instagram a gente tem um perfil verificado, no X também, então é WPlace Live ou somente WPlace, eu não lembro qual dos dois era. E no TikTok eu acho que é WPlace 5, porque já tinham pego o WPlace. E no YouTube é WPlace Live também. É isso. Boa. Então, para garantir WPlace Live, joguem na busca, façam uma checagem cruzada, verifica no Twitter e no Instagram se o link é o mesmo. Não caiam em golpes, vocês não estão vendendo cripto, não tem moeda própria nem nada. E se vocês gostarem do jogo, depois comentem aqui embaixo nos comentários desse episódio a experiência que tiveram. E se ficaram com mais perguntas, façam também, que a gente repassa para os meninos depois e estende essa conversa. Foi um prazerzão conversar com vocês hoje. Prazer foi todo nosso. Aprendi muita coisa. E tô ansioso para acompanhar o desenrolar desse projeto aí. Opa, obrigado. Se vocês gostaram do episódio, lembrem de tocar no dedão de like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal, que não custa nada para vocês e vale muito pra gente. Lembrem-se que a Coinbase está com condições especiais para novos cadastrados lá. O link deve estar aqui na descrição. Dá para você ganhar até R$350 só por se cadastrar lá, se você ainda não tiver conta na Coinbase. É só fazer o cadastro e começar a movimentar dinheiro lá. E a gente se vê no próximo episódio do Paradigma Cast. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje. Câmbio, desligo. Até a próxima.